O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. Item 3. Notas históricas. Para melhor compreendermos algumas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de algumas palavras que são frequentemente empregadas e que caracterizam os costumes e as ideias da sociedade judaica daquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram muitas vezes mal interpretadas e por isso mesmo geraram algumas incertezas. A compreensão exata de sua significação explica, além disso, o sentido verdadeiro de alguns ensinamentos de Jesus que parecem estranhos no primeiro momento. O termo samaritanos. Após a separação das 10 tribos, Samaria passou a ser a capital do reino que se tornou independente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi, sob o Império Romano, a sede política da Samaria, uma das 4 divisões para a Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar o Augusto, imperador romano, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerras com os reis de Judá. Uma aversão profunda que datava uma separação eternizou-se entre os dois povos, que deixaram de lado todas as relações de amizade e convivência. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não ter de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram algumas reformas. Eles só admitiam o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os demais livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos de mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, amaldiçoados e perseguidos. A rivalidade entre as suas nações tinha, pois, como único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem as mesmas origens. Eles eram os protestantes daquela época. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, especialmente em Nablus e Jafá. Seguem as leis de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só celebram casamentos entre si. Termo nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou apenas por um certo tempo de conservar-se em pureza perfeita. Eles adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e a conservação de sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por causa de Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, semelhante à dos ebionitas, dos quais adotava alguns princípios, misturava as práticas das leis de Moisés aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Termo publicanos. Eram chamados desse modo, na antiga Roma, os cobradores das taxas públicas, encarregados da cobrança de impostos e das rendas de toda a espécie, sejam na própria Roma, seja nas outras partes do império. Assemelhavam-se aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos que corriam faziam com que se fechassem os olhos diante das riquezas que muitas vezes conseguiam e que, para muitos dentre eles, eram o produto de cobranças e benefícios escandalosos. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que lidavam com dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, essa palavra tem um sentido de ofensa para designar os financistas e os agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como publicano, rico como publicano, referindo-se a uma fortuna de origem duvidosa. Na época da dominação romana, uma das maiores dificuldades que os judeus
tiveram foi o de aceitar o imposto, o que mais causava irritação entre eles. Daí resultaram muitas revoltas e o assunto tornou-se uma questão religiosa, pois o encaravam como sendo contrário à lei. Formou-se então um partido poderoso, à frente do qual estava um certo Judas, conhecido como Gaulonita, que tinha por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror a essa cobrança e a todos os que eram encarregados de recebê-la. Daí sua aversão aos publicanos de todos os lugares, entre os quais podíamos encontrar pessoas muito estimadas, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas, assim como os que tinham relações com eles eram considerados na mesma desaprovação. Os judeus distintos acreditavam se comprometer se tivessem relações de intimidade com eles. Termo peageiros. Eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da cobrança dos pedágios nas entradas das cidades. Suas funções assemelhavam-se às dos alfandegários e dos cobradores de taxa sobre mercadorias. Sofriam a reprovação dirigida aos publicanos em geral. É por esta razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano associado ao de pessoa de má vida. Essa classificação não se referia a pessoas devassas ou aos vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionar com pessoas de bem. Termo fariseus. Do hebraico, parash, divisão separação. A tradição constituída uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das sucessivas interpretações dadas sobre o significado das Escrituras e que haviam se tornado antigos de dogma. Entre os doutores, isto era motivo de intermináveis discussões, falando-se na maioria das vezes de simples questões de palavras ou de formas parecidas com as disputas teológicas e com as sutilezas da escolástica da Idade Média. Surgiram daí diferentes seitas, e cada uma pretendia ter exclusividade da verdade, e com quase sempre acontece detestando-se cordialmente umas às outras. Entre estas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta ao ano de 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob os domínios de Hircânio, sumo pontífice e reino dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Entretanto, este último, tendo desenvolvido suas honras e seus bens, fez com que eles retomassem o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que os fariseus desapareceram em consequência da dispersão do povo israelita. Os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas. Cumpridores rigorosos das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de partidarismo, inimigos dos inovadores. Eles fingiam ter uma grande severidade de princípios, mas sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de vencer na vida do que objeto de uma fé sincera. Possuíam apenas aparências e a ostentação de virtude, mas, naquela época, exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na sua ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo ensinava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia da lei o espírito que vivifica à letra que mata, esforçou-se durante toda a sua missão em desmascarar essa hipocrisia e criou, consequentemente, inimigos enfurecidos entre eles, razão pela qual se uniram aos princípios dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele
e crucificá-lo. Termo escribas. Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos encarregados, gerenciadores dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eles tinham ideias comuns com os fariseus, com os quais compartilhavam os mesmos princípios e a antipatia contra os inovadores. Eis porque Jesus os coloca na mesma reprovação. Termo sinagoga. Do grego sunagogue, reunião, congregação. Havia apenas um único templo na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas, como da Páscoa e da consagração e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez diversas viagens a Jerusalém. As outras cidades não possuíam um único templo, mas sim sinagogas, edifícios onde os judeus se recolhiam nos dias de sábado para fazer as ações públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas ou dos doutores da lei. Ali também se faziam as leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, cuja participação era aberta a todos. Foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que se passaram a habitar serviam-lhes de templos para a celebração do culto. Termo saduteus. Seita judia que se formou por volta do ano de 248 a.C. Assim foi chamada devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Contudo, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte. Apenas o serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que acreditavam se limitar sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às Escrituras, baseavam-se no texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita era pouca numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Termo essênios ou esseus. Seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus, e cujos membros habitavam uma espécie de mosteiro, formando uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e virtudes rigorosas. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Não se casavam, condenavam a escravidão e a guerra, tinham bens em comum e se dedicavam à agricultura. Ao contrário dos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e dos fariseus enrijecidos com as práticas exteriores, e para os quais a virtude era apenas aparência, não tiravam nenhum partido nas disputas que dividiam essas duas seitas. Seu tipo de vida se parecia com o dos primeiros cristãos, e os princípios morais que professavam fizeram algumas pessoas pensar que Jesus tivesse feito parte dessa seita antes de começar sua missão pública. O que se tem certeza é de que Jesus pode tê-la conhecido, mas não há nada que prove que ele a tenha adotado, e tudo o que se escreveu sobre este assunto não tem comprovação. Termo terapeutas, do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuem, servir, cuidar, ou seja, servidor de Deus ou curador. Seguidores judeus, contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito.
tinha uma grande afinidade com os essênios, dos quais professava os princípios. Assim como estes últimos, dedicavam-se à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era simples e moderada. Não se cansavam, dedicavam-se à contemplação e à vida solitária, e formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a referir-se aos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da Igreja pensavam que eram cristãos. Sendo os judeus ou cristãos, era evidente que, do mesmo modo que os essênios formavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo.